Esse vídeo tá muito legal sobre restauração de peças e de forma macetes caseiros que eu faço aqui, cara, até utilizando uma caneta marca CD aí, para você efetuar restauramento em peças em vários tipos de materiais, madeira, ferro, pintura, até, cara, mármore. Então vão ser vários tipos de materiais e não somente melhorando a estética, e sim a funcionalidade. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá então, gente. Eu vou adentrar neste belo exemplar aqui, uma caixa registradora antiga de 1912, ou seja, atualmente possui 113 anos. Ela tem 60 quilos. Eu vou mostrar a operação e depois eu já adentro em restauração. Vamos lá. Primeiro escolhia-se o setor, aí o valor, que na época era cruzeiros, ó. E você pela alavanca comandava os dígitos. Tá vendo? Aí ela ali em cima, ela colocava os valores que você digitou, a espécie e já abria a caixa para o operador. Ó, e também na parte traseira, porque aqui é, claro, o operador, aqui para quem efetuou a compra, os mesmos dizeres. Gente, eu vou começar por ela, falando aqui uma coisa bem diferente para vocês verem que o vídeo vai passar conhecimento aí, interessante para vocês aí. Vou começar por esta peça de mármore, ó. Olha aqui, gente, tenho certeza que vocês não sabiam que vocês aí em sua casa conseguem chegar a este acabamento, ou seja, esse restauramento. A parte lateral eu não fiz nada, então vocês vão conseguir enxergar como estava antes. Ó, pera aí. Olha, gente, aqui tá melhor. Ó, totalmente fosco. Vamos chegar um pouquinho mais próximo. Tava desse jeito aqui, gente, ó. Ó, fosco. Olha o jeito que eu consegui chegar. Olha aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver a luz do teto lá no fundo, ó. Olha lá o forro e a luz do teto, ó. Ou a parte da máquina aqui, ó. Olha isso, gente. Ó, o reflexo dessa parte da máquina. Olha que legal. Vocês conseguem fazer isso como? Simplesmente com lixa. Vocês vão lixando e afinando até chegar nas lixas d'água. Praticamente já vai ficar com este acabamento. E para finalizar, fazem o polimento com aqueles... Para quem não tem lixadeira, fica tranquilo, ó. Essa peça dá para se comprar uma adaptação para utilizar na furadeira. Aí vocês põem esses tipos de pano e fazem o polimento. Olha que legal, gente. Tenho certeza que vocês não sabiam que conseguiriam restaurar, por exemplo, aquela pia de cozinha que vocês têm aí. Qualquer peça de mármore. Vamos adentrar agora, porque eu falei que não é somente estética e também funcional. Vamos dar alguns exemplos aqui e como fazer. Ó, eu vou ensinar como fazer isso, ó. Sair de um ferro totalmente enferrujado desse para algo polido deste. Mas isso é estética. Você falou funcional. Você sabendo chegar a este acabamento de polido, um aço polido. Olha o que eu digo sobre funcional. Isso aqui é um formão. Olha o acabamento do corte. É o polido. É isso que eu digo, gente. Este é o último estágio de afiação, é o polimento. Vocês já viram aqueles vídeos de barbeiros passando sobre uma listra, sobre um couro? É para fazer isso, o polimento do fio. Então aqui sim vocês chegaram à perfeição de corte. Olha outro exemplo aqui. Isso aqui é um martelo bola que eu já ensinei no canal, caseiro.
Tá vendo, ó? Saiu desse estado que vem uma marreta. E eu deixei nesse estado polido aí, ó lá. Por quê? Isso aqui eu vou amassar chapas. Se tiver muito risco, ele vai imprimir todos esses riscos aqui na chapa. Com o polimento, ele é liso, então ele só amassa a peça. Ele não imprime os riscos na peça. Olha que interessante, gente. Isso eu estou falando apenas de polimento. Vou falar também sobre a marcação aqui, para ficar visível desse jeito. O como fazer, porque as peças que a gente compra, que não são baixo relevo, saem rápido. Então vamos lá, gente. Outro dia eu faço somente sobre essa máquina, porque eu tenho todo o passo a passo que eu fiz de restauro, de envernizar aqui, que essa caixa estava totalmente escura, preta, com mão de operação aqui nesta frente. Como ela é por dentro, eu filmei toda a parte de limpeza e polimento. O restauração aqui, ó, dos botões, dos escritos, das setas, como eu fiz para pintar desta maneira. E conta um pouco a história dela e o funcionamento, gente. Porque ela registra aqui quantos clientes passaram, o tipo de conta, tudo com chave. Por quê? Ela registra semanalmente, mensalmente. Porque para o operador, a pessoa que está trabalhando no caixa, não passar, por exemplo, passou um cliente, aí ele vai aqui, zero o contador e fala que não veio ninguém e embolsa o dinheiro. Para que não aconteça isso, tem várias chaves. Essa máquina possui mais de 5. Então somente, por exemplo, o dono da loja conseguiria zerar aquela operação. Olha que interessante, gente. Outro dia eu faço específico sobre ela. Vamos ao vídeo de hoje, que é aqui dicas sobre polimento, sobre marcação. Eu vou fazer alguns testes práticos. Vou começar aqui, ó. Eu tive que restaurar peças brancas e pretas. Eu vou dar o exemplo de preta, que eu disse sobre a caneta, para ficar fácil para vocês. Aí já vou começar assim. O que eu faço na parte pretas quando elas são foscas? Vamos lá, gente. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês já não ficar na conversa. Aqui eu tenho uma furadeira de bancada. Aqui é um preto fosco. Eu vou falar essa diferença. Quando você utiliza, esse aqui é um marcador de CD permanente, 2.0 no caso. Se você passa no objeto, ele fica brilhoso. Ele é assim, brilhoso. Porém, quando a peça é fosca, o que eu costumo fazer? Vamos lá, gente, ó. Aqui eu possuo um risco, certo? Um ralado. Então, simplesmente, vocês vão lá com a caneta. Olha que legal. Isso aqui eu uso demais em peças pretas. Por isso que eu prefiro ferramentas quando detém cor. Dá preferência por preto, porque é o melhor acabamento para se fazer esses retoques. Tá contrastando por quê? Como eu disse, a peça é fosca e ele fica brilhoso. Como que eu faço para deixar fosco? Simplesmente passa o dedo. Assim, gente, você acaba secando a superfície e também sujando-a com pó, essas coisas. Olha o acabamento, se ficar, vocês vão ficar loucos. Gente, quem gostou já deixa o like aí. Olha que macetinho. Isso aqui eu uso demais, cara. Pronto, para não enrolar o vídeo. Olha aí. Tá vendo? Você não percebe mais. Cara, olha lá, consertei uma peça com uma simples caneta, gente. Olha os conhecimentos fáceis que eu vou passar nesse vídeo aí. Então deixa o like para fortalecer o canal e vamos continuar. Então vocês viram, se o acabamento é, por exemplo, aqui, ó, brilhoso, né? Tá vendo este poste aqui? Este pilar? Se eu for retocar alguma parte, ele já vai ficar no acabamento bom, porque ele em si, aqui não vai enrolar, gente, mas já ficaria com acabamento mais apresentável. Mas viram, geralmente passe a caneta em objetos pretos. E outra dica, faça isso em coisas que vocês não vão passar pano com álcool. Se vocês passarem álcool na peça, vai remover na hora. Então, aqui, por exemplo, que é a oficina ou alguma parte que você não acessa, não vai efetuar limpeza, faça isso.
com a caneta. Se você vai passar algum pano de limpeza, faça a mesma operação com... Pega uma tinta mesmo, uma tinta de verdade, com um pincelzinho e execute a mesma operação. É que eu estou falando que vários locais eu utilizo isso em peças pretas e dá muito certo. Vamos adentrar aqui, ó, já que eu dei esse exemplo da caneta, sobre marcação. Gente, marcação é o que? Aquelas partes para você visualizarem os dígitos, principalmente. Depois eu falo o mesmo jeito que eu restaurei aquela peça preta, como eu restauro os madeiras. Gente, vocês vão ver que loucura, que facilidade utilizando graxa. Vocês não têm noção. Vocês vão cair para trás da facilidade. Tá vendo, gente? Essas marcações aqui, ó. Esse esquadro de marceneiro é um americano da marca Swanson. Ele antigamente vinha sem esse preto. Como que o pessoal executa essa marcação? Para você que tem algo em baixo relevo, eu digo isso, gente, ó. As marcações, por exemplo, são a laser, ó. Elas possuem uma profundidade. É para esse tipo de marcação que eu vou dizer aqui. E também para o que não possui ou perde. Vou falar que perde primeiro, ó. 2 exemplares aqui. Tá vendo, gente? Aqui não é a laser, ó. É simplesmente uma pintura que tem, ó, os números aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui logo menos. Primeira utilizada que você dá, ó, esse lado quase não tem, ó. Vocês não conseguem ver. Isso que eu estou dizendo. Quando não é em baixo relevo, a tinta sai. Olha o que eu fiz na outra, só para não perder a marcação. As principais, ó, 0, 1 e 2 centímetros. Simplesmente peguei uma limazinha de aço e fiz as marcações aqui. Então, como ele fica em baixo relevo, nunca mais eu vou perder as medidas. E se eu quisesse deixar, ó, já dá pra ver bem, né, gente? Ainda mais algo simplório assim. Se eu quisesse deixar bem demarcado como este aqui, ou seja, com contraste bem legal deste, para você visualizar. Imagina você está usando a ferramenta à noite, para você ver melhor os dígitos. Ó, o que vocês fazem, gente? Vou fazer aqui o teste rápido. Vai com a mesma canetinha. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, gente, ó. Essa, como a demarcação é mais leve, é um pouco pior. Mas, o que vocês vão fazer? Qual a ideia aqui? Vocês vão ter que pintar o canal, a parte baixa, e depois lixar por cima. Então, vou pintar aqui sobre o 2. É claro, sempre limpe a peça para tirar graxa, principalmente. Senão não vai dar certo. Aí o que vocês vão fazer, gente? Pegar uma lixa e passar aqui em cima. Então, a lixa só vai pegar na parte superior. Eu não vou prolongar muito aqui, gente, para não demorar. Mas tá vendo, ó? O preto fica lá dentro, ó. Olha a diferença desse pauzinho aqui, ó. O preto acaba ficando, ó, lá dentro e você lixa a parte externa. É essa a ideia de se fazer em peças quando é baixo relevo. Por exemplo, no caso aqui, o que o pessoal fazia? Você pega o spray, por exemplo. Primeiro tira, limpa isso aqui com detergente para tirar todo tipo de gordura e graxa. Deixa secar bem. Aí você pega o spray, por exemplo, ou o spray é melhor porque ele lixa mais fácil depois. Pintou isso aqui inteiro de preto. Aí você faz o que? Principalmente quando a marcação não é profunda. Pega uma lixa, por exemplo, 320, algo do tipo. Pega um toquinho que seja reto. Envolva. E lixa a superfície. Por que isso é bom? Quando você utiliza o dedo é macio. Ele acaba entrando um pouquinho, lixando um pouquinho a parte interna. É pouca coisa, mas é um pouquinho menos eficiente. Quando você faz sobre uma lixa, como ela é totalmente plana, ele só lixa a parte plana, ou seja, somente a parte externa. Então, cara, fica com um acabamento deste. Então, olha que dica interessante para quem possui peças que são em baixo relevo e não são pintadas, faça isso. Passe o spray da cor que vocês querem
Tem gente que usa até aquelas cores fluorescentes que brilham no escuro, que são diferentes, né? Você olha, ela é amarela de dia e de noite ela é aquele fluorescente legal. E faça o lixamento de cima. Olha que legal essa parte de marcação, gente. Vamos agora sobre o acabamento. Para quem não conhece lixa d'água, eu vou falar agora no polimento, porque temos que explicar para vários níveis de pessoas aí, gente. Esse é um gabarito marcador que eu fiz aqui, já ensinei no canal. Vamos lá. Para se chegar à perfeição neste nível de polimento que eu já dei uma amostragem a vocês aí. O que vocês vão ter que utilizar aí? Para vocês terem noção, isso aqui era um ferro totalmente pintado. Eu vou fazer um na prática para vocês verem ali no disco, ó, nessa parte aqui que faltou, ó, que eu soldei essa última peça, tá vendo? Tá preto, queimado. Simplesmente vocês vão começar. Primeiro vocês têm, principalmente se a peça tiver vários riscos profundos, vocês têm que começar fazendo o lixamento com lixas, por exemplo, 80, 120, aí você vai aumentando a grana. Tá vendo? Essa 40 é super porosa, vocês conseguem ver. Começa de 120 e vai subindo a lixa até chegar nas lixas d'água. Para quem não viu, geralmente é de 400 para cima. Ó, 1.200 elas vão subindo. Eu tenho aqui até a 2.500, ó. Outro macete. Ó, ela parece um papel se você passar a mão. Você nem parece que é lixa. Ó, ela é escrita 2.500. Por que eu risquei e escrevi 3.000? Olha um macete que pouca pessoa sabe. Depois que você começa a utilizar a lixa, ela desgasta também. Então ela acaba afinando. Então, por exemplo, você pode ver que ela está super gasta. É por isso que eu risquei. Se você usa, por exemplo, uma 400 nova, ela realmente é 400. A partir do momento que você começa a utilizar ela, ela fica gasta, ela sobe, por exemplo, a 600. Essa é a ideia aqui. É um macete avançado para polimento. Então é por isso que eu guardo essas antigas, para quando eu não tenho disco de polimento. Lembra, gente, eu já vou mostrar agora um teste prático. Eu utilizo esse macete aqui para fazer aquele acabamento polido aqui. Então em todos os tipos de metais é isso. Lixe, vai subindo a lixa até chegar a uma lixa, a um polimento na lixa d'água, por exemplo, 1.200, vai. Ali já está de bom tamanho. Aí vocês vêm no disco de pano. Vamos fazer um teste prático aqui para vocês verem? Gente, eu vou usar uma escova de aço para ser mais rápido. Somente por isso. E depois a gente já vai no polimento com o disco de pano. Ó, do jeito que está, ó. Só essa parte que está a solda. Ah, gente, já limpou, ó. Tá vendo? Essa beiradinha queimada eu vou deixar pra ficar mais rápido o vídeo aí. Deixa eu frear o... Cara, eu uso demais esse disco de... Esse disco no esmeril de lixamento, vamos dizer assim. Ó, limpamos a peça. Agora vamos para o disco, ó, de pano, gente, ó. Para quem não tem esmeril, vocês já viram que dá para se utilizar a furadeira. Aí é um pouquinho mais trabalhoso porque você tem que ir com a furadeira com a mão, mas também dá. Então vamos lá. Ó, nem vou usar produto para não demorar aí para vocês. Vou fazer de lado, gente, para vocês verem aí também. Ó o jeito que já fica. Aí vocês variam o lado. E outra dica. Vão
Outra dica, gente, do mesmo jeito que eu falei da lixa, olha aqui, ó. Olha o polimento que deu, ó. Lembra que ela estava preta? Tá vendo? Preta desse jeito, que é até bom para fazer o comparativo, ó. Olha o estado que ficou. Totalmente polida. Então isso serve para quê, gente? Acabamento estético, como vocês viram, na parte de afiação, vocês chegam desta maneira ao último nível de corte. E no outro exemplo que eu dei aqui do martelo, para não imprimir em peças metálicas. Olha lá, gente, tá vendo? Então serve para bastante coisa. Ah, e uma dica, gente, quando você está efetuando o polimento, ele está muito em atrito, a peça esquenta bastante. Tome cuidado, principalmente para isso, porque se você esquenta uma peça metálica, ela destempera. Isso aqui é um aço duro. E principalmente a aresta de corte, ela é muito fina. Se você exagerar ali, você tem que dar uma passada, tira. Passada, tira. Se você estolar a mão lá, vai esquentar tanto a ponto que ela vai destemperar. Você vai estragar sua ferramenta. Então, ou passe num couro, alguma coisa sobre uma mesa, que também vai... Porque é só a pontinha, gente. Não precisa fazer o trabalho como eu fiz aqui até embaixo. É somente essa pontinha que entra em contato com a madeira. Então, simplesmente num pano ali, vocês conseguem executar este... Então, tome cuidado. Isso aí é um a mais que vocês... A pessoa iniciante não tem esse conhecimento. Você acaba estragando a ferramenta ao invés de ajudar. E outro macete avançado de lixa. Não disse que lixa usada, como se você deixasse ela mais fina. Também o tanto que você, independente da lixa, quando você está finalizando o trabalho naquela, suavize a mão. Deixa quase somente o peso da ferramenta sobre ela. Desta maneira você já está... É como você estivesse também afinando a lixa que você está usando. É outro macete, gente. Macete avançado. Gente, agora alguns macetes de madeira. Vocês vão ver o macete depois desses dois exemplares aqui, numa parede de madeira, que vocês vão cair para trás, que eu falei que eu utilizo graxa. Vocês vão ver. Que coisa simples para restaurar uma madeira. O que eu vou falar aqui? Principalmente na área de estética, gente. Para quem... marceneiro velho já sabe. Torneiro velho de madeira já sabe. Como que você consegue fazer esses risquinhos e ainda preto? Simples. Quando vocês fazem um serviço no torno, eu tenho um vídeo aqui, torninho caseiro com motor de tanquinho, que apenas uma furadeira vocês conseguem executar. Tanto é que este cabinho, ó, foi feito nele. Neste torninho caseiro, gente. Tá muito... o pessoal gostou bastante. Vou deixar aí nos comentários. Simplesmente, o toquinho está girando, você pega um arame mesmo e encosta sobre a peça. Qual é o macete aqui? Como ele não vai cortar a peça, ele só fica em atrito. Aí ele começa a queimar. Ele dá uma leve desbastada, só que ele mais queima do que desbasta. É por isso que dá essa leve cavucada e fica preto, porque é preto de queimado mesmo. Lembra que eu falei do atrito aqui da peça para vocês não fazerem cagada? Por isso, a peça em atrito esquenta muito. Se vocês meterem o disco nessa pontinha, principalmente, vocês vão matar o aço. Vocês vão destemperá-lo. Então tá vendo, gente? Isso aqui é bastante conhecimento que você pega com o tempo e estudo, né? Então, entendido como se faz esse acabamento. Olha aqui um detalhezinho, gente. Esse aqui é um martelo de madeira que eu fiz, ó. Ó, todo o acabamento dele. Vamos socar aqui no cabo, nesse gripe aqui, neste pega. A madeira era muito lisa, né? Eu terminei numa lixa fina. Então ele ficou com pouca pega. Principalmente esse formato que só tem um leve abaulado aqui para fora. Como que eu fiz esse detalhe aqui? Eu poderia ter feito na lima? Poderia. Só que eu pensei, cara, eu quero que dê algo parecido com este contraste aqui. Você vê, essa madeira é escura e ficou contrastando porque é preta. Esta é bem clara. Se eu usar lima, eu só vou fazer buracos. Eles não vão aparecer. Como que eu fiz para ficar assim, gente, ó? Levemente pretos. Eu pensei, eu vou ter que utilizar alguma ferramenta que não desbaste tanto e sim queime
a superfície. Como no exemplo aqui, eu utilizei o arame. Gente, olha o que eu utilizei aqui. Uma lixadeira, que é um flap bem gasto. Tá vendo que a ponta tá até esgarçada? Ou seja, como o flap tá gasto, ele não vai comer a madeira, ele vai queimá-la. Olha, é por isso, tá vendo, ó? E todos, eu primeiro fiz os risquinhos com caneta para ficar o espaçamento por igual. E vim assim, ó, dessa inclinação. Tá vendo? É por isso desse formato aqui, gente. Deixa eu ver se dá pra dar as mãos aqui. Ó, olha que perfeiçãozinha. Olha que legal. É por isso que deu esse aspecto queimado. Eu gostei simplesmente por... Além do mecânico que eu falei que melhora, que é o pega, né? Porque você tá fazendo buraco. De dar esse leve contraste escuro. Olha que macete, gente. Dois exemplares aí de estética e mecânica que você melhora utilizando ferramentas para queimar e não para desbastar. Se você não possui flap, aí fica tranquilo. Qualquer outro tipo de disco que você usa na sua lixadeira, por exemplo, para corte, em geral, em madeiras duras, em madeiras de lei, se você utilizar esse disco aqui, por exemplo, de corte, você vai deixar esse aspecto preto também, queimado. Então é um macete aí, gente, a mais, você viu? Olha que interessante. E novamente, para quem não tem lixadeira, todo mundo tem uma furadeira em casa aí, já fiz vídeo sobre isso. Todos os acessórios que eu disse, a sua furadeira tem como ter acesso. Ó, esse aqui você prende esse disco de polimento, tem esse disco de polimento lateral, ó, esse rebolinho aqui. Então tudo você consegue comprar aí para a sua furadeira. Gente, a parte que eu falei que vocês vão cair para trás é sobre esta madeira aqui, esse restauro. E foi daqui que veio a ideia de fazer este vídeo, porque eu estou fechando essa parede com esse tipo de madeira e ao me deparar com o estado da prancha, essas três estavam do mesmo jeito, gente, ó. Essas estão agora perfeitamente, né? Vocês não veem nada, mas elas não estavam assim, elas estavam desta condição, ó, cheio de riscos. Isso aqui não é sujeira, não é tinta. Eu vou mostrar aqui de perto. Foi daí que surgiu a ideia de fazer os vídeos de algumas dicas sobre restauro. Olha aqui, ó. Ó, esse tipo de madeira aqui, acho que é compensado, sei lá como que chama isso. Ó, realmente você vê que são ralados, ó. Não é sujeira de tinta. Cara, olha como que eu restaurei para deixar igual aquelas ali, ó. Sem risco algum. Olha que loucura. Utilizando graxa. No caso aqui eu tô usando graxa azul. Por que que eu pensei? Eu falei, cara, como pra mim achar a pintura ideal vai me demandar muito tempo até achar a tonalidade certa. Eu pensei, simplesmente eu quero deixar essa parte clara mais escura. Só isso já ia ocultar bastante esses traços. Essa foi minha ideia inicial. Eu pensei o que utilizar? Alguma coisa que a madeira vai puxar e que não tenha muita cor. Então eu pensei logo em óleos e graxas. Aí eu pensei, vou usar a graxa, que ela é mais grossinha. E é por isso que eu fui efetuar o teste. Então eu vou fazer um teste aqui na prática, para vocês verem apenas um pedaço, para vocês verem que não tem migué. Ó, aqui temos, ó, as partes aqui. Ó, fazer essa beiradinha também, pra vocês verem como que fica, gente. Que loucura. Foi esse meu pensamento. A madeira, como fora geralmente é um acabamento, um verniz, por dentro a madeira bruta, ela vai puxar o líquido. Só de fazer isso ela já vai escurecer. É que nem você quando aplica um verniz a uma madeira. E por ser, nesse caso aqui, até azul, ela dá uma leve escurecida a mais. Então vamos lá, gente, como aplicar, ó. Simples, ó, olha a graxa azul aqui, ó, pra vocês verem que não é mentira. Simplesmente vai lá e passa sobre os pontos. Porque feito isso, eles já acabam sugando. Essa parte não tá pegando a câmera. Sugando o líquido. Mesmo que a graxa é meio espessa, ele puxa. Ó. Ó, praticamente você vê que até os leves já até sumiram, ó. Porque a madeira absorve essa graxa.
mesmo que ela é meia grossinha, porque madeira é porosa. Ainda mais esse tipo aqui, esse compensado, sei lá como chama esse trem aqui. Eu não gosto desse tipo de madeira quando não é de lei, não gosto de trabalhar. Lasca, é uma porcaria. Ó, ficou as bolas de graxa. Então simplesmente estou usando um pano aqui para tirar o excesso. Ó, gente. Vocês veem que não tem cabrito, tudo direto aqui para vocês. É. Olha isso. Eu fiquei feliz pra caramba quando eu fiz a primeira vez, ó. E porra, olha o jeito de você tá consertando o negócio. Olha isso, cara. Pode ver agora se você tivesse adentrado agora. Acha o ponto aqui. Você não acha. Olha isso, gente. É isso que eu fiz. Na madeira toda. Ó, para ele. Olha lá o buraco que a gente fez, ó. Como ficou bonito, como ficou limpo, ó. Olha o resto como a madeira tá. Tá vendo, gente? É uma dica. Essa inteira tava assim. Então, eu fiz essas tábuas. Olha que dica, gente. Por isso que eu falo, siga o canal. São dicas fáceis de se resolver. Esses macetes meus que eu faço no meu dia a dia. Pra você, aí com poucas ferramentas, consigam executar este trabalho. Olha a diferença aí de acabamento. Então você imagina, ó. Essa aqui é uma bancada minha antiga. Totalmente detonada. Eu conseguiria... principalmente quem não quer invernizar, ter todo aquele trabalho de lixamento, invernizar não sei o que, você, principalmente o pé, se a mulher fica lavando toda hora, o pé ele puxa muito, vocês viram, imagina a água que é fina, apodrece tudo o pé da sua bancada. Então o óleo, a graxa querendo ou não, para quem é mais, tem preguiça de fazer o serviço, a madeira vai puxar o óleo, então ele vai isolar essa água. É um macete rápido aí. E olha, outra parte que dá para se usar óleo, gente. Para quem não conhece. Agora sobre couro. Eu não disse que a madeira puxa o óleo? Ali era uma parte estética e também funcional, porque eu falei sobre o pé da mesa de não encharcar tanto. Que ele vai isolar a madeira. Gente, tem produtos melhores, específicos, é claro, como eu disse. Para algum marceneiro aí não me xingar, mas aqui é formas fáceis para as pessoas que têm preguiça de fazer, resolver. Então é dessas maneiras aqui, esses macetes que eu estou passando. Este cinto aqui que eu utilizo para carregar minhas ferramentas, muito bom por sinal. Tudo couro legítimo, ó, bem grosso e tal. Só que ele não veio dessa forma. Olha como que é, ó. Aqui vocês veem até um pouquinho que eu não estou mentindo, a parte interna que fica atrás do cinto. Couro legítimo ele vem nessa tonalidade, ó. Isto é o couro cru mesmo. Ele vem sem cor. Como eu deixei nessa tonalidade, olha a diferença. Aqui tem duas coisas. E melhora, como eu disse, a estética e a funcionalidade. Simplesmente você pega óleo Singer, aquele óleo simples de máquina. Pega uma esponjinha, um paninho para você encharca. Encharca um paninho, faz uma bolinha com um pano. Encharca de óleo Singer e vocês passam sobre a superfície assim, ó, de forma por igual. Passa aqui uma vez. Quanto mais vocês passarem, aí ele absorve. Passa outra vez. Quanto mais vezes vocês passarem, mais ele vai encharcar, mais escuro ele vai ficar. E não só isso. Aí vocês pegam, depois que vocês encharcaram o couro, levem ele ao sol. É realmente como se ele estivesse bronzeando, gente. Aí ele fica com essa característica, um marrom bem agradável de se ver. E também ele cria resistência à água, ou seja, ele desse jeito, se você entrar em contato com água, ele ia absorver a água. Então ele ia enferrujar esses rebites por dentro, poderiam estragar seu cinto com o tempo. Como ele está encharcado de óleo, além de ele não danificar os rebites, por ele estar protegendo internamente, ele vai repelir a água, porque vocês já viram, coisa com graxa, óleo, a água escorre. Olha que legal, gente. Aí eu disse, eu fechei ali com esse tipo de madeira. Aqui eu fechei, gente, ó, com essas placas inteiras de MDF. Uma dica rápida aqui sobre MDF, que é o que o pessoal trabalha assim hoje em dia, né? Alguns acabamentos que eu fiz aqui rápido, dependendo do material que não demanda muita estética,
eu utilizei para tampar os furos até aqui a vedação, que aqui não tem muita frescura, mas eu não tinha conhecimento. Aqui é uma fita, aquelas cinzas, né? Bem resistentes, que rasgam de lado, mas de frente não. Ó, eu não sabia que tinha outras cores, tem todas as cores. Então comprei a banca para fazer alguns acabamentos aqui, estéticos e funcionais. Outra dica aqui também, gente. Isso aqui é um pilar de concreto. Aqui, como é constituído numa quina, todo mundo esfrega a mão, apoia. Estava mais ou menos dessa madeira aqui, ó. Ó, cheia de marca de mão. Tava bem pior do que esse aqui. O que eu fiz para restaurar aqui? Eu fiz pintura? Não. Olha outro exemplo, gente, de macete. Simplesmente utilizei uma buchinha, aquelas de cozinha, com a parte cinza. Você vai lá com um detergente ou aqueles desengordurantes, produtos de limpeza no geral. A maioria dá certo. Vai esfregando aqui, então você acaba tirando aquela sujeira escura. Ele fica molhado. Você tira a buchinha, pega um pano e passa nesse líquido sujo. Pronto, a sujeira foi para o pano. Faça isso por toda a peça. Cara, isso aqui não dava, isso aqui tava preto. Agora ele até se confunde um pouco com o MDF, não era assim. Olha que dica a mais aí também, com alvenaria e MDF. Ah, lembrei de outra coisa. Tinha antigamente que eu fazia alguns lascados, alguma coisa do MDF. Lugares que não ia efetuar limpeza, eu usava até giz, gente. Giz de cera, aquele branquinho. Então eu passava porque por dentro ele é marrom, né? Então ele ficava branco como a parte externa. Então essa é a ideia aí, para esteticamente ficar agradável. No começo dos vídeos eu faço um breve resumo do que vai acontecer nele, porém nunca é somente aquilo, porque, gente, enquanto eu estou fazendo o vídeo, acabo lembrando de inúmeras coisas que eu posso acrescentar no vídeo. Por isso que é um macete atrás do outro e sempre repleto de dicas, do começo ao fim. Por isso que eu falo a importância de ficar no vídeo por inteiro. Então, gente, quem gostou, deixa o like aí, compartilhe com o seu amigo para que ele conheça todas essas dicas e siga o canal para mais dicas interessantes e caseiras como essas que eu passei há pouco. Muito obrigado e até o próximo vídeo.